Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Senador Álvaro Dias contesta a tese de Bolsonaro de que os políticos tornaram o Brasil ingovernável. Senado dá sinal verde para o decreto das armas. Oposição ainda não conseguiu barrar o decreto de Bolsonaro, que libera até fuzil para a população. E você que não consegue a vacina para a gripe porque tem menos de 60 anos, ou para seus filhos que têm mais de 6 anos, você sabe por que o governo te deixa fora da campanha? Nós pesquisamos e você não vai gostar da conclusão a que chegamos, mas precisa saber. Não perca! O assunto mais comentado no Congresso é o texto anônimo que o presidente Jair Bolsonaro espalhou nas redes sociais, que acusa o Congresso de conspirar contra seu governo. De acordo com a publicação compartilhada por Bolsonaro, a classe política tem tornado o Brasil ingovernável. Essa tese adotada pelo presidente foi contestada em discurso pelo senador paranaense Álvaro Dias. Eu fiquei surpreso com essa antecipação do fracasso. O Brasil é ingovernável? Esse é um país extraordinário. É um país de potencialidades econômicas exuberantes, de belezas naturais que fascinam o mundo, que tem uma população trabalhadora, disciplinada, ordeira, que mesmo quando vai para as ruas, vai de forma disciplinada. Então esse é um país fantástico. Como pode ser ingovernável um país como o nosso? É assumir o fracasso como caminho a percorrer? Não, esse não é o nosso caminho. Eu repito, o Brasil não é um país de fracassados. Alguns governantes podem fracassar, mas os brasileiros repudiam o fracasso. Nós não aceitamos a tese de que o Brasil é um país ingovernável. E você já se decidiu por uma .40, .45 ou Magnum? Ou tem grana para comprar um fuzil para sua defesa pessoal? E que tal 5.000 munições por ano? O decreto das armas liberou ao cidadão comum comprar armas que nem algumas polícias têm. A oposição tenta sem sucesso barrar o decreto das armas, que é a principal promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. No Senado, o voto do relator da matéria, o capixaba Marcos Duval, garantiu a validade do decreto. Então a gente conseguiu, junto aos maiores juristas, mostrar que há constitucionalidade no decreto. Então a gente vai estar no relatório mostrando isso, né, que ele está constitucional. O noticiário político está tão carregado, com calibres tão pesados, que hoje vamos convidar você para assunto mais útil e dentro de sua realidade. Diz respeito à sua saúde. Peço que acompanhe a matéria a seguir e reflita sobre a conclusão dela. Termina no próximo dia 31 a campanha de vacinação contra a gripe. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, faz um balanço da campanha e destaca o grupo prioritário que está sendo imunizado contra a influenza. A gente vem acompanhando aqui semana após semana o movimento Vacina Brasil, para que a gente possa garantir a prevenção à gripe das nossas crianças abaixo de 6 anos, das nossas gestantes, dos pacientes com doenças crônicas,
dos idosos, do pessoal da segurança, professores, enfim, todos aqueles que estão nos chamados grupos de risco para que a gente evite epidemias e evite internações que podem ser evitadas por uma vacina. O número total de uma campanha que a gente pretende chegar na meta até final de maio está em torno de 56%. Nós passamos da metade. Não vacinar para a gripe é perigosamente tensionar uma rede que trabalha sempre no limite e não apostar suas fichas na prevenção. Obrigado, ministro Mandetta. Como estou gripado, resolvi pesquisar. A gripe não tem remédio, tem prevenção, que é a vacina. Mas ela é oferecida só a 60 milhões de brasileiros. Daí questionei se a vacina é eficaz e evita que problemas decorrentes da gripe levem milhões a procurar atendimento nos postos. Por que então ela não é oferecida a toda a população? Pelos planos do Ministério, só 60 milhões vão tê-la de graça nos postos. E os demais 150 milhões de brasileiros, por que não recebem a vacina? Você, ouvinte, não vai gostar da conclusão a que cheguei. Acompanhe este assunto até o final. Estamos a um mês do inverno, mas já na transição climática que propicia a propagação do vírus da gripe. Mas estou gripado ou resfriado? Saber isso importa. Fui consultar um especialista muito conhecido de todos vocês, Dr. Drauzio Varella. Doutor Drauzio, o que difere o resfriado da gripe? Na verdade, gripes e resfriados são doenças provocadas por vírus. São doenças que têm sintomas semelhantes, mas há muitas diferenças entre elas. Por exemplo, as duas dão dor de garganta, coriza, nariz fica meio pingando, aquela coisa congestionada, os olhos avermelhados, podem dar febre. Mas as semelhanças param aí. O resfriado cura em 2 a 5 dias e acabou. Os sintomas dão um pouco de quebradeira, mas você consegue tocar o seu dia a dia, embora seja um pouquinho prejudicado pelo desânimo, mas você tem força muscular e condição até de trabalhar. A gripe é diferente. A gripe é provocada pelo vírus influenza. E esse vírus influenza é o mesmo vírus que vai sofrendo mutações. Por isso que a vacina da gripe funciona um ano, não funciona no ano seguinte. Esses vírus provocam uma infecção muito mais grave. Também dão dor de garganta, coriza, dão tosse, mas eles comprometem as vias aéreas inferiores, os pequenos brônquios. Então dá uma tosse mais forte e a infecção é mais grave. Enquanto o resfriado dá uma febrícula, 37 e pouco, 37,5, 37,7, a gripe dá febre mais alta, uma febre que passa de 38 graus. E ela derruba, porque o vírus dá dores musculares, um cansaço absurdo. Eu costumo usar como critério de separação, quando alguém me diz, eu peguei uma gripe, doutor, o mês passado, eu pergunto, foi trabalhar? Se ele disser, olha, eu fui, mas eu não aguentei, tive que voltar para casa. Provavelmente é gripe. Se ele disser, não, eu fui trabalhar, até consegui, mas meio com mal-estar, me arrastando um pouco, foi resfriado. A gripe joga você na cama, você não tem escapatória. Obrigado, Dr. Drauzio Varella. No Brasil, só 60 milhões são chamados a se vacinar. São crianças com menos de 6 anos e idosos acima de 60. 150 milhões de brasileiros ficam de fora da campanha. Por quê? No dia D da campanha, 10 de maio, compareci à unidade de saúde aqui perto, no Lago Sul. Madrugador, fui o primeiro da fila e presenciei diversas pessoas de meia idade, como eu, terem a vacina negada por serem menores de 60 anos. Chato, não é? Neste país em que só falta a gente pagar pelo ar que respira, o governo não oferece uma vacina
que ele afirma ser vital para todos os cidadãos. Por que neste país que tem das mais altas cargas de impostos do mundo, por que o governo não vacina a maioria esmagadora da população que fica de fora das campanhas da gripe, evitando assim que muitos acabem doentes e procurando atendimento nos postos? Perguntamos ao Ministério da Saúde por que não é vacinada toda a população. A resposta veio pela coordenadora de imunização do Ministério, doutora Carla Domingues. Vamos tentar entender a lógica do governo. Como não há vacina disponível no mundo para vacinar toda a população, nós temos que priorizar aquele grupo que tem mais risco de adoecer, ter complicações, inclusive vir a óbito. Então, a necessidade de fazer a vacinação para esses grupos. Mas um dado importante, que se nós vacinarmos essa grande quantidade de pessoas nesse curto prazo de tempo, nós fazemos com que haja a diminuição na circulação do vírus da influenza, do vírus que causa a gripe, e, consequentemente, as pessoas que não estão sendo vacinadas, elas vão estar sendo protegidas indiretamente. Mas quanto custa cada vacina? É tão cara? Fomos pesquisar e verificamos que o seu custo é, a grosso modo, o de um ovo de galinha. Isso mesmo, pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, isolam os vírus que vão predominar no próximo inverno e fecundam com eles ovos de galinha. A vacina é gestada na clara do ovo. Acompanhe essa matéria feita pela TV Record. O repórter Lúcio Sturm visitou o Instituto Butantan e relata o processo de produção da vacina para a influenza. Parece o galpão de uma granja, mas é o laboratório de vacinas do Instituto Butantan em São Paulo. 60 milhões de ovos vão passar por aqui nos próximos 2 meses. E não são ovos comuns, todos fecundados, usados na produção de vacina contra a gripe, já prevendo o tipo de vírus que pode atacar a população no próximo inverno. Na primeira etapa, o vírus é injetado no ovo com o embrião. Fica 4 dias se reproduzindo lá dentro, até que a clara se transforma num líquido transparente, a matéria-prima da vacina. Depois são mais 3 meses em tanques para filtragem e purificação, até a vacina ficar pronta. A previsão é produzir 60 milhões de doses para o ano que vem. Este ano, o Instituto Butantan produziu 45 milhões de doses de vacina contra o influenza. E o resultado na saúde da população foi impressionante. Até setembro, o número de pessoas infectadas caiu 80% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes até setembro caiu para 416. No mesmo período do ano passado, foram 2.088 mortes por gripe no país. Pois é, não estamos dizendo que a vacina custa só o preço de um ovo, não. Mas você também pode concluir que não há complexidade tecnológica, nem altos custos envolvidos, não. Então, por que o governo não vacina todo mundo? A conclusão a que chegamos é esta. Nós, menores de 60, não somos contemplados com a vacina para acabarmos nas clínicas particulares, onde a dose custa em torno de R$100. Então, o governo faz parte do mecanismo que alimenta essa máfia da vacina. Esse mecanismo quer o povo adoecido e prostrado nos balcões das drogarias. Lá nos oferecem placebos contra os efeitos da gripe. Coristina, Benegripe, Cebion. A caixa média de Coristina D custa por baixo R$19 e, igual aos outros, é consumida às toneladas pelo mundo e ainda causa uma série de problemas colaterais. E assim vamos nutrindo a poderosa indústria farmacêutica, a mais lucrativa do mundo. Então, seja recorrendo às clínicas de vacinas, seja gastando nas farmácias, nós que não somos vacinados pelo governo, viramos vítimas de um mecanismo.
Você lembra de ter visto assunto igual a esse ser tratado no Fantástico, na grande mídia? Não, porque essas redes de comunicação fazem também parte do mecanismo. Ganham fortunas induzindo o povo a comer mal. Compramos pela propaganda alimentos processados e superprocessados, bebidas porcarias, para depois nos quedarmos aos poderosos laboratórios farmacêuticos, sem saída. Enfim, é esta a conclusão. É de amargar, né? Quem sabe este novo governo, sobrevivendo a tsunamis e terremotos, venha a mudar essa realidade da saúde pública. Vamos apostar que sim. E por hoje é só. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo. Até lá!